Boa noite a todos. Estamos começando, estamos aqui no comecinho, no fim do mês de Elul e comecinho do mês de setembro, finzinho do mês de Elul, 5.781. Estamos nos preparando para podermos nos organizar mentalmente, espiritualmente e como seres humanos, como judeus, a nos preparar para enfrentar e superar com resultados, com excelentes resultados, o nosso ano que vem, 5.782. E nada melhor do que ter conosco o nosso Rabino Sami Pinto, que, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua visão, e nos seus conselhos, sempre sábios e perfeitos, pode nos ajudar a nos preparar para refletir adequadamente e nos preparar para um ano 5.782. Passo a palavra também de boas-vindas ao nosso querido irmão Henry Esses para a sua saudação. Boa noite a todos, muito feliz de estarmos juntos numa data tão importante. E aproveito para desejar um feliz 5.782 para toda a comunidade judaica e cumprimentar uma comunidade tão bonita que está participando de modo assíduo e contínuo em todos os valores judaicos que nós temos dentro da Bnei Brit. Cumprimento o Rabino Sami Pinto mais uma vez pela sempre presença e participação junto conosco na Bnei Brit, integrando nossos valores e nossos trabalhos. Ao honorável presidente, querido irmão Abraham Goldstein, e aproveitando, cumprimento a todos os queridos irmãos e amigos, e que tenhamos um ano de 5.782 doce, especial e de grandes realizações. E seria isso, e muito boa palestra para todos nós, para ouvirmos essas mensagens inspiradoras que o Rabino vem trazer para nós. Muito bem, obrigado, Henry. Querido Rabino, Sami, as suas palavras, sem dúvida, terá para todos nós um significado muito importante. Como podemos nos organizar, como nós podemos nos preparar espiritualmente, mentalmente, fisicamente e judaicamente para podermos ter, com a devida sabedoria, enfrentar o ano de 5.782, que não parece ser um ano tão diferente, talvez, do que nós acabamos de passar. Rabino, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelas palavras carinhosas, Abraham Goldstein, presidente. Palavras tão carinhosas também proferidas pelo Henry Esses, e instituição Bnei Brit importante mundialmente e aqui no Brasil, mantendo uma tradição de promover o Gemilut Hassadim para toda a sociedade. 5.782 anos que a humanidade faz o seu aniversário. 5.782 anos desde que surgiu Adão e Eva. Se vocês me perguntarem quanto tempo tem o mundo, não sabemos. Sabemos quanto tempo tem de Adão e Eva até os dias de hoje, farão então 5.782 anos. E é justamente nesse dia de Rosh Hashanah, Ano Novo, que o homem é chamado para a reflexão, que o homem vai pensar, uma introspecção sobre a sua atuação no ano que passou e quais são os projetos para o próximo ano. Isso é Rosh Hashanah. E eu preparei aqui, nesta noite, 9 portas
9 portas. Quando preparei isso para vocês, quero dizer, preparei isso para mim. Levarei as 9 portas quando eu tocar o chofar. Quando eu tocar o chofar, eu pensarei exatamente nas 9 portas. E a primeira? A primeira porta é pensar que a vida é curta. Apesar que a expectativa de vida vem aumentando graças à ciência, a gente sabe que não vai alcançar tudo o que queremos e desejamos. Portanto, cada Rosh Hashanah que passa, eu devo pensar, olha, como aproveitar melhor essa vida. Esse é um primeiro portão importante em Rosh Hashanah. A segunda porta é pensar que a vida é um presente de Deus. Nós devemos agradecer a Deus por mais um ano que está se entrando. Por tudo que eu posso fazer, eu posso ser. E ter em mente, na liturgia dos dias de Rosh Hashanah, Zochreinu lechaim, Kotveinu lechaim, me insira no livro da vida, me lembre para a vida. Ora, a vida não está garantida. Tudo vem de Deus. É bondade de Deus. É um presente de Deus. Sabemos que pelo judaísmo, o sustento, a parnassá vem de Deus. Sabemos que vem de Deus a paz. O Rosé Shalom Bibromá. A paz vem de Deus. Sabemos que o sucesso vem de Deus. Mas todos, a profissão, o sustento, a paz, o sucesso, todos esses valores e conquistas se apequenam do lado da vida, do lado da saúde. Portanto, pensar em Rosh Hashanah que a vida é um presente de Deus é muito importante. E para isso digo que em Rosh Hashanah nos interessa não a vida depois da morte, interessa a vida antes da morte. A vida do aqui e agora. A vida física e material, harmonizada com a vida espiritual. A terceira porta que eu vou pensar na hora do toque do chofar é que estamos livres. Isso é muito importante. Dizer que somos poderosos. O conceito máximo da tchuvá, do retorno, do livre-arbítrio. Isso faz com que, na hora do toque do chofar, eu tenha força e inspiração para me libertar do código genético que possuo. Eu poderei me libertar das forças econômicas que tomaram conta de mim, até mesmo das forças políticas, das forças culturais. Quem gosta da história judaica sabe e aprendeu que o povo judeu não gosta de perder. Somos inconformados com a derrota. Por que isso? Porque o toque do chofar nos desperta. Ele fala para você mesmo, o toque do chofar fala conosco o seguinte: não aceito a derrota, eu vou virar o jogo e eu consigo e vou melhorar. Então essa é a terceira porta. A quarta porta, que eu acho muito importante, que faz parte da liturgia do dia de Rosh Hashanah.
é de que a vida é significativa. É o Malchiot. Deus criou o mundo com um propósito. A criação tinha uma finalidade. Portanto, a vida é significativa. Se na primeira porta eu disse que a vida é curta, se na segunda porta eu disse que a vida é um presente de Deus, e se na terceira porta eu disse que estamos livres, na quarta eu digo a vida é significativa. A gente não veio aqui por acidente. Nós temos um significado. Nós temos que buscar esse significado. E saber que quando fazemos isso, Deus confia em nós mais do que nós confiamos em nós mesmos. Essa é uma premissa básica do Yamim Noraim. Deus confia mais em nós do que nós em nós mesmos. Esse Deus te conhece e me conhece. Deus sabe das suas intimidades. E Ele está disposto, se você caiu, te levantar. Como diz o rei Davi nos Salmos, Mekim me'afardal me'ashpot yarim evion. Até mesmo uma pessoa miserável, uma pessoa que está numa adversidade tremenda, é capaz de dar a volta por cima. É o José da prisão ao vice-reinado do Antigo Egito. Essa é uma visão importante. Ele sabe, o Todo-Poderoso sabe que você é capaz, você pode lidar com a adversidade, você pode lidar com as dificuldades, você pode ganhar, você pode crescer, você pode tornar a vida com significado. Eu diria, até trazendo aqui o historiador Paul Johnson, que dizia: os judeus insistem que na história tem um propósito. Mas tem mesmo. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, 5.782 anos, nós estamos buscando um propósito, melhorando cada vez mais e tornando a nossa vida mais significativa. E por que não trazer aqui o sábio Abravanel, Dom Isaac Abravanel, que disse que a história está programada, ela tem um programa, mas ela apresenta surpresas. E essas surpresas podem ser emoções e podem ser adversidades e catástrofes. Tudo isso porque na história nem tudo é previsível, porque existe o livre-arbítrio dos homens, o livre-arbítrio dos estadistas e dos grandes líderes. Abrindo a quinta porta, eu vou para que a vida não é fácil. A vida não é fácil. E eu diria até que nós estamos num mundo e vivemos nele, e o mundo deveria ser muito melhor do que está. Ele deveria ser. E aí, Rosh Hashanah nos chama a esta consciência. E eu penso, como avô, como pai, ora, que mundo é esse que eu vou deixar para os meus filhos? Cheguei a uma constatação. O mundo que eu deixar para os meus filhos depende de que filhos eu vou deixar para esse mundo. Na hora de tocar o shofar, eu preciso pensar na minha família. Eu preciso pensar quem são os meus filhos, porque vai ser nas ações deles, em cima do palco das suas histórias, que o mundo pode buscar o seu significado. E apesar que ele não é fácil, Deus vai ajudar. Como diz o rei Davi nos Salmos, Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikreu behemet. Deus está muito próximo de nós para nos ajudar
quando nós o buscamos com sinceridade. Sinceridade. Então, a vida não é fácil? Muito bem, mas nós sabemos que temos que trabalhar com sinceridade e nos preocuparmos com os filhos e os netos que deixaremos no mundo para que o mundo fique melhor. Em Rosh Hashanah, na hora do toque do shofar, eu teria que dizer ainda mais uma coisa, que a vida pode ser doce. Daí o costume da maçã com mel. E ainda mergulhar a ralá no mel. O que nós mergulhamos sempre a ralá no sal, em Rosh Hashanah, mergulhamos a ralá no mel. E a vida para ser doce, ouçam bem, a vida para ser doce, Rosh Hashanah nos ensina como fazer a vida doce. Basta ela ser tocada pelo divino. Veja, o que é o divino? Divino é amor. Deus criou o mundo e criou a humanidade, deu oportunidade da existência por um gesto de amor, gesto de doação. Quando eu tocar o shofar, eu vou pensar, Deus, quero ser doador, não quero ser receptor. Eu quero também, como o Todo-Poderoso, ser fonte de amor. Deus, eu quero ensinar. Aliás, todo dia, no livro de reza, tem uma brachá, uma benção. Baruch atah Hashem, amelamed Torah le'amo Israel. Deus ensina. Deus ensina. Eu quero ensinar. O pouco que sei, quero ensinar. Eu quero amar. Eu quero dividir. Eu quero repartir. Eu quero ajudar. Eu quero cuidar da existência do outro. Isso é divino. Isso é tornar a sua e a minha vida doce. Nossos avós, meus pais nasceram na África, meus pais nasceram no Marrocos, meus avós também do Marrocos. E eles me contam que eles se sentiam ricos com coisas simples. Hoje, nós temos propriedades, complexidades e nos sentimos pobres. Precisamos doar mais. Doar não é só dinheiro, mas também. Mas doar tempo, doar conhecimento, atenção e sorriso. Isso tornará muito mais que a maçã com mel e a ralá com mel doce, a sua vida doce. E eu vou me dirigindo para a 7ª porta. A 7ª porta é dizer que a vida é uma obra de arte. Uma obra de arte. E cada um de nós somos pintores. Nós pintamos a nossa vida. E o pintor, às vezes, ele precisa se afastar da tela para ver como é que anda a obra dele. E quando ele se afasta da tela, ele pensa com ele mesmo, olha, o que eu posso fazer para melhorar? Ele olha para si, ele olha para a sua tela. Deixemos de olhar para a tela dos outros. Rosh Hashanah, na hora do toque do shofar, na hora da produção do silêncio, Deus pede para que você olhe para si mesmo e paremos de olhar para a vida dos outros. Você cuida da sua tela. Veja que tom, que cores, que ajustes você precisa fazer. Quando você tiver essa capacidade de olhar para si mesmo e ver que cor e que tom você é capaz de fazer para si, eu chamo isso de techuvá. Isso é techuvá. É o retornar o olhar para si mesmo e não para a vida dos outros. O que hoje
infelizmente, está muito comum apontar para a vida dos outros. Isso o chofar vai pedir. Pare de apontar para lá e aponte para si. A oitava porta, que eu acho importante, que pensarei também no momento do toque do chofar, é que a vida é um livro de história. Não é à toa que na liturgia, né, o tempo todo nós temos que sejamos inscritos, que sejamos inscritos, que sejamos inscritos. Nos cartões de Rosh Hashanah, que sejamos inscritos. Então, está sendo escrito. O Talmud diz que os livros serão abertos e serão escritos. Escritos e mais escritos. Então, somos o que somos por causa daqueles que vieram antes de nós. Na hora do toque de chofar, pensar no papai, pensar na mamãe, pensar no vovô, na vovó, ainda que não estejam mais aqui conosco, mas estão nos nossos livros, os livros escritos que começaram muito antes de aparecermos. E por isso que em Rosh Hashanah e depois de Yom Kippur, nós temos o Iskor. E por isso que também temos nas preces de Rosh Hashanah, Zichronot. E aí nós vamos lembrar de todos, viu? Papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, Avraham, Yitzhak, Sara, Hana, Rahel, Moshe Rabbeinu, todos eles serão citados em nossas preces. A nossa história não começou hoje. Nossa história não começou ontem. Somos o que somos pelo que eles fizeram. Essa conexão é importante porque o livro já tem algumas páginas escritas antes de você. E a nona porta, eu diria que seremos, uma grande pergunta, seremos herdeiros ou sucessores da Torá. E penso que o shofar, ele nos remete, e aqui, como é o último portão, e aqui termino, o shofar nos remete à entrega da Torá no Monte Sinai. De acordo com a Torá, Deus entrega a Torá acompanhado um fundo musical de shofar. Segundo a Kabbalah, presenciaram a entrega da Torá, a revelação de Deus do Sinai para o povo de Israel, não somente as pessoas que estavam presentes lá, e todas as almas que futuramente viriam para o mundo através dessa longa história, todas elas estiveram presentes naquele momento que Deus se revela e entrega a Torá. Eis a razão por que a gente se emociona com o toque de um chifre de carneiro. Não é uma orquestra na Sala São Paulo, onde tem mais de 40, 50 instrumentos, em harmonia, com maestria. É um toque de shofar, um toque que foi testemunhado. E no nosso código de memória genética espiritual, nós entendemos esse toque, esse chamamento que Deus faz conosco. E aí o shofar nos provoca. E aí, você e eu, vamos abraçar a Torá? Vamos. Vamos beijar a Torá? Vamos. Vamos abrir a Torá? Vamos. Vamos estudá-la? Vamos. Vamos praticá-las? Certeza?
A Torá nos pede coisas grandes. E, ao fazê-las, seremos grandes. Isso é importante, muito importante. E por isso que o povo de Israel combateu a escravidão. Muito tempo que as civilizações ocidentais. Muito tempo antes. O povo de Israel foi uma nação sem terra. Como que nós conseguimos fazer isso? Defender uma nacionalidade, mesmo estando no exílio. Mesmo antes de entrarmos na Terra Prometida, já éramos uma nação. Moisés, quando vai ao Egito, e nem conhecíamos a Terra Prometida, Shlachami ve'avduni. Deus está pedindo, manda o povo. Mas que povo? Não tem território. A gente foi nação antes de ter território nacional. Nosso povo é um povo que recebeu da Torá coisas grandes para ser grande, porque a justiça social pregada na Torá, nos profetas e nos escritos, é de responsabilidade dos indivíduos e não de governo ou Estado. Cada um de nós temos que fazer alguma coisa pela justiça social. Nosso povo era um povo que sempre teve influência, apesar de não ter o poder político. O nosso povo é o povo que produziu o poder da educação, o poder da filantropia. Tudo isso emanados da cultura da Torá. O shofar, então, pede para nós se a gente vai ser só herdeiro que vai abraçar e beijar a Torá, ou se nós vamos abrir, estudar e praticar coisas grandes para sermos grandes. Uma vez que eu abri as 9 portas e com elas pretendo levar, nos momentos antes de tocar o shofar, quero agradecer a vocês que estiveram até aqui, né, nessa live, nesse momento, e desejar do fundo do meu coração que Deus abençoe a todos, um Shana Tová U'Mevorechet, que o toque do shofar abra essas 9 portas que aqui apresentei, que a gente possa alcançar, se Deus quiser, a bênção necessária para um mundo melhor. E um mundo melhor depende de você, de mim e de cada um. Se Deus quiser, Shana Tová U'Mevorechet, Tizku Shanim Rabot, Tov Lechaim Tovim, que vocês tenham muita saúde, muito sucesso, alegria e paz no coração. Muito obrigado. Shana Tová U'Mevorechet. Shana Tová, Rabino. Shana Tová. E pelas suas 9 colocações, 9 portas que nos coloca, realmente num espectro bastante amplo, né? Começa nos lembrando que temos que aproveitar a vida, começa nos observando, temos que agradecer a Deus por esta vida que temos, temos que não podemos aceitar a derrota, mas temos que nos levantar, porque somos, e sermos seres livres, e sabermos ser seres livres, né? Ter uma vida significativa, né? Apesar de tudo, encontrar até a coragem para levantar, procurar a vida significativa. Ter um propósito de vida, que é uma questão, sempre é uma questão, um desafio muito interessante. Ter um propósito de vida. Na hora de ouvir o shofar, na hora de sentar para pensar, muito bem, está terminando um ano, vai começar um outro. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí vem a questão, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o meu mundo, para ter um mundo melhor? Que mundo estamos deixando? Essa frase é excelente. Que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Mas mais importante é que filhos nós estamos deixando para este mundo.
E aí a educação, aí vamos na questão fundamental da educação, a importância da educação. Essa visão da obra de arte, isso me chamou muito a atenção, sabe? Porque saber dar um passo atrás para ver e voltar a dar o passo na frente e encontrar um significado, encontrar o caminho, encontrar uma ação, isso é um desafio muito grande. Geralmente, nós ficamos presos pelo dia a dia, ou presos pela dinâmica que nos envolve, e a gente não dá o passo atrás. Não dá o passo atrás. E essa visão, e essa colocação, não aprenda a dar o passo atrás para poder ir para frente, mas para frente com significado, com propósito, com objetivo. Isso é realmente muito bonito. Rabino, eu acho que essa é uma observação muito adequada. Não sei de dizer quando isso foi lembrado pela primeira vez ou registrado pela primeira vez, mas isso é absolutamente atual. Nós temos 5.781 e agora estamos entrando no 82, mas essa sabedoria é tão atual quanto foi quando foi escrita. E pensar nos outros, isso é muito judaico. Pensar nos outros é muito judaico. E aí, a questão é como nós podemos, dentro dessa dinâmica que nos envolve, dentro dessa correria que temos, como é que nós podemos atingir essas portas, Rabino? Eu acho importantíssimo a filiação, né, de todos os membros da comunidade nas instituições, porque a força é a força do coletivo. Embora a responsabilidade é a responsabilidade do indivíduo. Eu penso que estar em escolas judaicas, estar em sinagogas, estar em organizações como a Bnei Brit, a Federação, a CONIB, a Hebraica, participar ativamente de um grupo, a pessoa, o indivíduo, tem que tomar essa decisão, escolher a instituição e ir. E lá, certamente, ele vai encontrar um cardápio. E nesse cardápio, eu tenho absoluta certeza que as 9 portas estarão lá. Porque essa é a mensagem do Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah quer, como um pai quer ao seu filho, o melhor possível. Mas o melhor possível não de oratória, e sim de ação. Então, a Bnei Brit tem seus projetos, as escolas têm seus projetos, os clubes têm seus projetos, a federação tem seus projetos, as organizações femininas, né? A Vitsu, as pioneiras, todas essas instituições. Todas essas instituições é uma porta, 2 portas, 3 portas, o outro tem 4 portas, 5 portas, enfim, todos nós temos que tomar uma decisão, se filiar. Todos nós temos que pegar essas 9 portas e buscar no coletivo, porque isso inspira. Quando nós percebemos que não estamos sozinhos e outros estão fazendo o mesmo, isso dá a força do coletivo. Mas, reitero, a responsabilidade é individual. Eu acho que isso é muito claro. Nós não devemos delegar a terceiros a nossa decisão. Isso serve para tudo. E nós na Bnei Brit falamos isso muito claramente o tempo todo. Quando o cidadão delega a terceiros a sua decisão, ele corre o risco que essa decisão não seja nada boa para ele. É isso mesmo. O mundo já mostrou isso, né?
E nós estamos enfrentando essas coisas todo dia. Mas, bom, está aberto a perguntas. Eu queria, se alguém gostaria de direcionar uma mensagem, uma pergunta, além das inúmeras mensagens ótimas de Shana Tová, Ano Doce, que recebemos durante esse tempo. Mas se alguém tiver uma pergunta para endereçar ao Rabino, por favor, fique à vontade, nós estamos aqui acompanhando. Rabino, outra questão. A gente vê o que nós tivemos há pouco tempo atrás, semana passada, último fim de semana, né? Nós tivemos o evento do Fundo de Bolsas, que conseguiu chegar muito próximo da meta que se propôs para ajudar os nossos jovens que precisam e querem ir nas escolas judaicas, por uma razão econômica do momento, não conseguem arcar com esses custos. A pergunta é, como é que nós podemos melhorar isso? Quer dizer, foram 2 dias de grande trabalho, um excelente trabalho feito pela organização, conseguiu arrecadar alguns valores, mas a educação não é um momento, a educação é todo dia. Como é que a gente pode melhorar isso? Porque se a educação judaica não é participada, que alternativas nós podemos trazer? Sabemos que uma parte pequena da comunidade judaica em idade escolar realmente participa das escolas, né? Percentualmente não é um número, não é a maioria, é uma minoria. Como é que a gente traz essa maioria que está fora para a comunidade judaica? Os jovens. Quer dizer, que opções a gente pode trazer em algo que não seja necessariamente a escola regular? Bom, eu acho que é para comemorar, né, o resultado da campanha. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu diria, até por ser uma área que conheço, que tratar de educação teria suas 9 portas, e a arrecadação de fundo é só uma. Tem mais 8. Uhum. Uma segunda porta, que eu diria assim, de bate-pronto, é investimento nos professores, né? Nós temos que entender que escola se faz a partir do momento que você tem um aluno e um professor. Ali nasceu a escola. Fechou a porta, ali tem alguma coisa. Ali é uma coisa mágica que vai ter. Uhum. Tem que ter investimento nos professores. Os professores precisam ganhar salários dignos, professores precisam ter status expressivos na comunidade, e eu aqui abriria a segunda porta a eles, dando todo o cavodo a esses que se dedicam à área da docência, para que eles sejam valorizados, que tenhamos um fundo de investimento também aos professores, por exemplo. Isso seria um outro passo. O terceiro passo é um mutirão, né? Um mutirão onde cada um procure, dentro da sua família, como motivar o seu familiar a ir para uma escola judaica. Isso não pode ser tarefa só de resultados de vestibulares ou resultados de performance A, B, C, D ou E acadêmico. Além disso, é preciso ter o contágio emocional, é preciso que haja uma mobilização do sentido individual. A pessoa tem que sair e falar: vou buscar o meu irmão. Cadê o meu irmão? Meu irmão não está na escola que eu estou. Por quê? Vamos falar com ele. Eu acho que tem que ter essa consciência. Eu ficarei só nessas 3 portas que abri a mais, porque eu ouvi de grandes empresários, né? A arrecadação de dinheiro é extremamente importante, porque se não tem farinha, não tem pão, né? Então, o dinheiro é a farinha, muito bem. Mas eu quero dar pão para quem? Né? Eu fiz o pão, muito bem, para quem? Então, está aqui. Agora, o pão se faz como? Tem que ter o padeiro, tem que ter o professor. Cadê o professor? Então,
se arrecadou, garantimos as crianças, temos que ter agora investimento em professores e temos que ter uma mobilização de pessoas, cada um buscando uma família. Se cada família buscar mais uma família, imediatamente nós vamos dobrar o número de pessoas nas escolas judaicas. Mas eles acham que isso é tarefa do gestor, é tarefa dos resultados. Não. Isso é tarefa de cada um. É tarefa de cada um. Se isso é importante e 7, 10, 20, 30, 40 empresários grandes estão ajudando, ora, então, quem não pode ajudar como os 40 empresários, ajude a fazendo esse mutirão de convencimento emocional, pessoal, para colocar seus filhos nas escolas judaicas. É muito, muito própria a colocação, Rabino, de que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é um elemento. A motivação é tudo. Quer dizer, a motivação que faz chegar o dinheiro, faz chegar o recurso, seja qual for. E a motivação faz com que as pessoas tenham um propósito de vida, tenham uma visão de futuro, tenham uma capacidade de enxergar o que eles fizeram, de criticar ou de analisar com sinceridade o que foi feito, para que efetivamente possa caminhar e dar sequência dentro de um propósito de vida que escolhe. O livre-arbítrio é uma característica e é um valor inestimável, mas ele traz também uma grande necessidade de saber. A liberdade carrega consigo a responsabilidade. Então, o livre-arbítrio é uma arma poderosa do homem. Arma poderosa. Como Abravanel disse, eu falei lá, né, no portão lá, Abravanel disse, a história, os cientistas tentam até ter previsibilidade da história, mas tem umas surpresas. Tem umas surpresas na história. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio usado para o bem ou o livre-arbítrio usado para o mal. Aqui nós temos a possibilidade de, poxa, o que eu posso fazer com esse item que nós estamos conversando? É ver se o meu vizinho, se o meu irmão, se o meu primo, meu cunhado, se o meu genro está numa escola judaica. Esse é o primeiro passo. E vou lá, e vou conversar. Aí vão me dizer, sabe o que vão me dizer? Vão dizer, olha, mas eu já fui, já falei, não me escuta. Isso, bom, e repete, e de novo. Quer dizer, nós temos que ter essa mobilização. No trabalho comunitário, pergunte até para os grandes idealizadores do Estado de Israel. Foi mais fácil levantar fundos para o Estado ou mais difícil foi administrá-lo, desenvolvê-lo, administrar as diferenças, investir em grandes cabeças, em grandes aparatos tecnológicos? Aonde foi difícil arrecadar dinheiro? Não está me parecendo que a história de Israel apresentou que o problema foi arrecadar dinheiro. O problema e o desafio de Israel será constante na administração das potencialidades humanas, na mobilização e na motivação do sionismo, né, como uma proposta, né, de uma nação que quer doar, ensinar, amar. É isso, é o judaísmo. Esse é o Rosh Hashanah. Né? A gente quer vida doce, a gente quer doar, a gente não quer receber. A gente quer doar. A gente quer doar. Agora, muito mais que dinheiro. Quer doar conhecimento, né? Como Israel faz sempre, quando tem operações específicas, né? E aí sai lá um grupo para ajudar, seja em terremotos, maremotos, incêndios, aqui mesmo, quando teve situações específicas no Brasil. Então, acho que a gente tem que se espelhar que dinheiro é importantíssimo, que é a farinha de todo o projeto, né? Não dá para fazer massa sem dinheiro. Por outro lado, tem outros temas
que me parece que são importantes, que visa o professor e a motivação, a empolgação. Aqui, estou vendo uma pergunta aqui. Uhum. Quando se diz que Deus determina todo o seu destino, como fica, então, do nosso esforço ao longo da jornada? Como ela influencia para mais ou para menos no quesito da abundância financeira, por exemplo? Excelente pergunta. Esta é uma pergunta clássica da filosofia judaica. É uma pergunta clássica. Se Deus vai decretar Rosh Hashanah, então o que eu faço com o meu livre-arbítrio? Né? Onde o meu livre-arbítrio influencia o que será determinado? Uhum. Então, imaginemos uma situação, pergunta esta, nos livros do grande rabino Moshe Chaim Luzzatto, rabino italiano do século XVIII, nascido na cidade de Pádua, conhecido pelo acróstico Ramchal. Né? Ele diz o seguinte: olha, Deus decreta em Rosh Hashanah pelo teu status quo. Ele decreta pela sucessão de escolhas exercidas pelo seu livre-arbítrio e que você se apresenta naquele momento. Ora, se você decretar para si mesmo algo diferente, na mesma hora, aquele decreto de ontem mudará. Mudará. Então, não são coisas estáticas a sua relação com Deus. Rosh Hashanah é um momento solene, um momento em que nós vamos apresentar uma série de escolhas que eu fiz no ano passado. Só que elas vão ser avalizadas, sabe por quem? Por Deus e por você mesmo. Porque se eu quiser melhorar, se eu quiser dar um passo para trás do pintor e acertar o tom, o quadro já é outro. Possivelmente, ele será valorizado e visto de forma diferente. O fato de eu ter mexido na tonalidade do verde deu outra visão para o quadro. Então, o meu olhar para o quadro mudou. O livre-arbítrio ele é capaz, sim, de intervir no que é decretado por Deus. É a regra do jogo. E para nos beneficiar, ele toca o chofar e diz: muda, filho, muda para cá, faz assim que eu quero te dar mais coisa boa. E Deus diz assim: eu confio em você. E é o que eu disse. Deus confia mais em você do que você em você mesmo. Porque a gente acha que não. Eu com essa idade eu vou mudar. Não tem mais chance. Você acha que eu consigo? Rabino, que você está me pedindo, olha, é muito bonito ouvir, mas não dá para fazer nada disso. Deus confia que você pode fazer. Vamos, levanta a cabeça. Você consegue virar o jogo. Nós não aceitamos derrotas. Ponto. Essa é a história do povo judeu. A capacidade de resiliência do povo judeu é justamente nisso. Então, Deus decreta pelo status quo. Você deu um passo para trás, mexeu no quadro, o quadro já é outro. Pode estar mais valorizado agora, está mais bonito agora. Então, peraí, não é o mesmo quadro. Você já é outro. Aquilo que eu decretei era sem um passo para trás e sem aquele tom de verde. Agora ficou diferente. Então, o livre-arbítrio, para o bem ou para menos bem, pode interferir no que é decretado, sim. Quer dizer que a famosa frase maktub não vale no judaísmo, de jeito nenhum. Não, vale se a gente ficar parado, aceitando. Aliás, se a gente ficar trazendo culpas e desculpas, aí vai ficar o que está no maktub.
Mas se você não for o chorão, que não traz culpas e desculpa, não tem maktub. Não tem maktub. Porque até mesmo, se pararmos para pensar, se nós não estamos nesse século, mas se tivéssemos no século da Idade Média, a gente ia entender que maktub, que a gente ia sofrer para a eternidade. Imagina, a gente estava na Idade Média e ia falar, acabou. A gente não tem mais saída. Pois é, aqueles que falaram isso acreditaram no maktub. Aqueles que falaram, eu não aceito a derrota. Aqueles que falaram, não aceito a derrota, estão cantando o Atikva. Estão cantando a Tikva. Aqueles que aceitaram a derrota não estão nem aqui para contar história. Depende da pessoa. Quer aceitar o maktub ou não quer aceitar o maktub? É uma decisão individual. Agora, deixa eu ver aqui, tem uma... Qual a nossa mensagem junto ao movimento interreligioso pela união e cooperação de apoio aos nossos irmãos? Olha, veja bem, em tese, em Rosh Hashanah, nós, todos, judeus, cristãos, evangélicos, muçulmanos, budistas, hinduístas, ateus, agnósticos, enfim, todos descendemos de Adão e Eva. Não tem saída aqui. Não vamos inventar algo diferente. Todos nós saímos de Adão e Eva. E, portanto, todos nós temos responsabilidade por que mundo vamos deixar os nossos filhos. Filhos judeus, filhos muçulmanos, filhos cristãos, filhos budistas, etc. Somos responsáveis por isso. Então, quanto mais as agendas comuns poderem ser trabalhadas por todas as religiões e segmentos não religiosos da sociedade, visando um denominador comum, que é a maçã com mel, está tudo certo. Se todos nós vamos doar, se todos nós vamos amar, se todos nós vamos ensinar, se todos nós vamos repartir, então está tudo certo. Nós vamos fazer um bem danado para uma história que começou com Adão e Eva e que de lá saiu todos. Então, essa capacidade de ver que saímos todos do mesmo lugar e que devemos voltar para o mesmo lugar, e, enquanto isso, esse lugar que vivemos seja um lugar gostoso, como a halá com mel e a maçã com mel, vai ser muito bem visto e julgado por Deus, Israel e as nações, trabalhando junto para um mundo melhor, deixando filhos capacitados à construção desse mundo melhor. Eu acho que tem que haver, como os profetas de Israel sempre olharam, essa união das nações visando um mundo melhor. Isso é profético. A união também, não só dentro do judaísmo, mas a união dos homens, a união de todos, efetivamente ajuda a fazer um mundo melhor. Sim. E a união ela se desenvolve na medida que as pessoas se dão a oportunidade de conhecer, né? Se dão a oportunidade de conversar sobre as suas ideias, que podem ser diferentes, mas não necessariamente conflitantes. Elas podem ser distintas, mas não necessariamente que criam motivos para um desentendimento que leve a uma destruição. Então, acho que isso é uma habilidade, mas saber conversar e ter a vontade de conversar, a iniciativa de conversar, é o primeiro grande passo para poder encontrar soluções comuns. Eu acho que isso é o fundamental, e isso serve para todos nós. Cada um de nós, no judaísmo ou fora dele, essa colocação, essa predisposição está nas suas 9 portas,
são efetivamente mandatórias para que a gente possa encontrar uma solução comum e ter um mundo bom, melhor para todos. Não necessariamente um mundo igual, mas necessariamente um mundo bom para todos. Então, eu queria, não vendo mais... Olha, tem uma pergunta aqui. Opa, se vamos lá. temos 5.782 anos, como explicar os achados arqueológicos de milhões de anos? Eu vou explicar, sim. Vou explicar. Boa, boa. Eu vou insistir. Eu até fiz um curso, ensinei cronologia da história do povo judeu. E ficou demonstrado em gráficos que, se contarmos de acordo com o relato bíblico da Torá, Adão e Eva em diante significa mesmo períodos pós-bíblico, porque aí já existem documentos históricos que vão se equivalendo no final da Bíblia e continuam os documentos históricos a valer. Bíblia mais documento histórico chega certinho aos 5.782 anos. Isso não é fantasia. O 5.782 é demonstrado por gráfico. Mas a pergunta precisa ser dividida em dois. 5.782 anos tem sustentação? Sim. Podem ir para a sinagoga firmes e com autoestima levantada, porque é 5.782 anos. E quem quiser, posso fazer a reprise do curso. Não tem problema nenhum. Porque eu vim ao mundo para ensinar. Já tem o contrato assinado. Pode se preparar para o curso. Então, com o maior prazer. Então, está em gráfico, bonitinho, chega, e eu vou passando pela Idade Média, e vou chegando na Idade Moderna, e vai batendo ano a ano, até a independência do Estado de Israel, até chegar o dia de hoje. Então, 5.782 anos, fechou. Uhum. Agora, o que eu faço com a arqueologia? O que eu faço com essa arqueologia? E eu vou explicar. Existe um fenômeno importante da arqueologia, que eu não falei da cosmologia, mas já vou falar, antes que me perguntem. Primeiro, a arqueologia. A arqueologia, quando ela vai investigar, ela investiga e vai cavando. Ela vai cavando. Quem anda em Jerusalém, por exemplo, sabe que o solo do rei Davi é muito mais profundo, foi muito mais profundo que o solo do profeta Esdra, que era o segundo templo. O rei Davi era o primeiro templo e o solo do segundo templo sobe. Ora, o solo do Ben-Gurion subiu mais ainda. Vocês percebem isso que estou falando pelas diferenças de pedras do Kotel. Quem vai ao Kotel vê pedra mais, como se fala? Alongadas e depois maiores. Isso. Aquilo são períodos históricos. Aquilo não é... Aquilo ficou assim. Não, isso é período histórico. Então, a gente sabe que os períodos históricos vai subindo. Muito bem. A arqueologia, quando vai descendo, ela desce. Quando vai descendo, ela mexe com um fenômeno bíblico e comprovado também historicamente, que é o Mabul, os dilúvios. As águas do dilúvio fizeram intervenção muito forte na natureza e nas profundidades da Terra, fazendo distorções na aplicação do carbono 14, que aí, quando eles fazem a radioatividade e fazem quantos anos tem um determinado osso ou um determinado objeto que eles encontram, eles levam aquilo a milhões. Mas tudo bem. Não está errado nem eles, e não está errado a continuação dos 5.782 anos, porque, ao mexer com as águas,
Aí você mexe, e as temperaturas, a CNTP foi alterado completamente. Então, quando você usa o carbono 14, você está levando em consideração uma bula ou não está levando em consideração uma bula? Essa é o diálogo da Torá com a arqueologia. Agora, o que tem na cosmologia é sobre bilhões de anos de existência do mundo. Sobre isso, a cosmologia não tem como provar. E eu também não tenho como provar que eles não estão com a razão. Sabe por quê? Porque o meu 5.782 anos é do nascimento de Adão e Eva. E a gente sabe que ele nasceu no 6º dia. O que foi do 5º ao 1º? Não sei. Que dias eram esses? Também não sei. Que dias podiam existir no mundo sem a presença humana? Não sei. Eu digo mais. Quem lê as primeiras páginas da Bíblia, e desafio, porque eu tenho um curso sobre isso também, sobre Torá e cosmologia, eu desafio. Ora, como é que você pode me explicar texto sagrado bíblico, que está no Arona Codes de todas as sinagogas, Bíblia essa aceita pelo mundo ocidental, pela religião cristã, que o primeiro dia Deus cria a luz. Ora, que luz era essa se o Sol e as estrelas foram criados só no quarto? Então, a gente tem uma luz aqui estranha, diferente, e que iluminava, e não sei que tipo de luz era essa, então o dia não era o mesmo que o dia de hoje. As 24 horas que você tem não são as 24 horas supostamente de lá. Que tempo era aquele que existia sem a presença do homem? Porque é o homem que precisa do tempo, porque ele precisa de tempo para dormir, ele precisa de tempo para comer, ele precisa ter tempo para pensar, até para estudar. O tempo serve ao homem. Mas enquanto o homem não existia, o que existia antes? Não sei. Então, esses bilhões de anos não me incomoda em absoluto. O que eu posso provar graficamente com documentos é que de Adão e Eva até a próxima segunda-feira à noite, que vai entrar o Rosh Hashanah, tem 5.782 anos. A nossa história não é a história da carrocinha. A nossa história está bem fundamentada e podem ir ouvir o shofar com a autoestima levantada. Muito bom. Vamos ouvir. Sempre com a autoestima levantada. Eu acho que isso é uma característica judaica fundamental, né? Como foi dito há pouco, com todas as dificuldades que nós passamos na história, com todos os desafios que nós fomos expostos, né? Então, quando você falou dessa questão, inclusive, Rabino, de saber se afastar do quadro para enxergar e fazê-lo melhor, eu acho que nós vimos isso nesses últimos 70, 80 anos. Quer dizer, o momento do afastamento, a transformação que nós tivemos, os sofrimentos que nós passamos, o que veio melhor foi a criação do Estado de Israel. Quer dizer, a criação de um lar nacional judaico que antes, por 2000 anos, soubemos conviver, viver, manter a nossa identidade e sem ter um lugar fixo, um lugar que diz, não, esse lugar é meu, eu tenho uma bandeira, eu posso colocar uma bandeira. Né? Então, acho que a lição está aí, está colocada. Eu acho que essa bandeira será e que seja eterna. Amém. Amém. Bom, eu queria agradecer a todos pela participação, agradecer àqueles que passaram suas mensagens de Shana Tová, a todos. Realmente, que todos nós tenhamos um ano profícuo, um ano realizador, um ano com saúde, muito importante, porque a saúde nos permite levar adiante todas as ações que são necessárias, e como se diz no judaísmo, isso eu aprendi também com o Rabino, não adianta você ficar só pensando. Se você não age, nada novo vai aparecer. Então, o judaísmo é ação. O judaísmo é saber fazer as coisas. Então, Lechaim,
Lechaim. Muito obrigado a todos pela presença. Lechaim, um ano doce, um ano bom, com saúde, determinação e muita autoestima. Acredite, vai dar certo. Amém. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova a todos. Shana Shana Tova. Tova.